Você ainda acha que mudança de carreira é algo repentino? Olá, meu nome é Wagner Steff e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar, para então perseguir seus objetivos de carreira. E hoje o assunto é um dos assuntos talvez mais bem estruturados aí do canal, não no sentido de que os outros assuntos não eram estruturados, mas esse eu precisei revisar o roteiro algumas vezes para ver se eu não estava deixando ninguém de fora, vamos dizer assim. Hoje a gente vai falar sobre transição estruturada de carreira. E por que a gente vai falar isso? Porque quando a gente fala assim, mudança de carreira, as pessoas acham, as pessoas confundem, né, com a palavra mudança, com como a palavra mudança ela tem um significado próprio, né? Então, o que eu quero dizer? Mudança, para a maioria das pessoas, é algo que não se controla, é algo que normalmente é muito rápido, então eu vou mudar de vida, as pessoas acham que é rápido isso, e elas acham que é algo que, a partir do momento que ela existe, não é necessário mais. Eu sei que parece muito absurdo o que eu estou falando para você que entende a mudança como algo que ela é uma evolução e etc, etc, mas normalmente as pessoas enxergam a palavra mudança como algo que é repentino, que é muito rápido, e como algo que é definitivo, vamos chamar assim, tá? Então, se eu mudei, eu não preciso mudar mais. E quando a gente fala de transição, aí a palavra já tem menos significado, é uma palavra menos comum e, portanto, ela tem menos significado social, vamos chamar assim. E por que eu escolhi chamar o vídeo de transição estruturada de carreira? Por duas razões. A primeira é que eu não queria uma palavra que era tão carregada de significados, né, como a palavra mudança é. E a segunda é que eu queria trazer essa ideia de gradual, né, de aos pouquinhos, que é a ideia que a transição, a palavra transição traz. Então você não transita de um lugar para o outro instantaneamente. É aos poucos. Então quando você vai, o pessoal fala, né, eu estou indo de A para B, na verdade está indo de A, passando por vários pontos até o ponto B. E eu quis trazer a ideia de estruturação, né? Porque as pessoas acham também, quando acontece uma mudança, né? Então tem muito isso, acontecer uma mudança é algo que você não tem controle, que você não pensa muito, que o externo traz para você. Então, eu mudei de carreira porque... por que não? Porque não é uma razão, né? Eu mudei de carreira quando me demitiram, eu mudei de carreira quando eu fui promovido, eu mudei de carreira quando eu saí da empresa. Isso tudo é de fora. Eu quis trazer a palavra estruturado porque quando você pensa em algo estruturado, não é algo que estruturou-se de fora. O mundo não vai estruturar nada para você. O mundo vai sim mudar coisas. O mundo é caótico. O mundo ele não traz essa segurança. Mas você tem um pouco de controle. Eu não vou aqui falar que você tem o controle de 100% da sua vida. Isso é mentira, isso é balela. Você não tem controle de 100% da sua vida, tá? Não importa o pensamento e o mindset que você tem, tá? Isso aí é besteira, tá bom? Mas você tem, sim, um pouco de controle sobre como você vai pensar a sua carreira, como você vai pensar na transição que ela vai fazer, certo? Então essa é a primeira coisa. Então, transição é diferente de mudança. Eu falo muito mudança de carreira porque é o termo mais comum, eu preciso que as pessoas me entendam rápido, etc, etc. Mas o termo correto seria a gente transicionar de uma carreira para outra. Por quê? Porque transição é algo gradual. A primeira coisa é isso. Então você não deveria, você pode, mas eu não estou te aconselhando a fazer isso, tá? Você deveria passar de uma carreira para outra de uma maneira lenta, gradual, né, com vários passos e de maneira pensada, estruturada, planejada, tá? Porque senão não muda muito de quando você é demitido e precisa procurar outro emprego. Isso também é uma mudança de carreira. Aqui, quando a gente fala de transição estruturada, a gente está falando de algo que parte de você. O que o mundo vai mudar,
você vai se adaptar, mas você tem uma transição que você estruturou na sua cabeça. Então, se você hoje é auxiliar administrativa e você quer se tornar médica, você vai passar por alguns passos. Você não vira médica amanhã, tá bom? O que eu quero dizer com isso é que você precisa pensar em como você vai estruturar essa sua transição. Hoje você é uma auxiliar administrativa, legal? Qual foi a sua história até chegar aqui e qual que precisa ser, quais são os eventos que precisam acontecer na sua história para você chegar aqui em médica, certo? Então, essa é a ideia de transição. Você precisa estruturar uma transição. Ela não vai acontecendo aos poucos. Claro, pode acontecer transições que você nem percebe que estão acontecendo com você, com a vida, etc. Mas quando você estrutura ela, você planeja, certo? Então, essa é a primeira definição. A segunda coisa que a gente tem que falar sobre transição estruturada é que a gente vai ter uma velocidade reduzida aqui. Eu busco falar muito de expectativas, né? Normalmente, tá? E talvez você não tenha isso, e tudo bem. Mas normalmente, quando a gente trata de transicionar de carreira, de ir de uma carreira que você provavelmente não quer mais, né? Afinal, você está saindo dela. Para uma carreira onde você quer muito, as pessoas têm uma expectativa comum que é ser rápido. Que já que eu estou mal aqui, eu preciso ir correndo para essa. Isso leva a gente a dois conceitos muito interessantes. O primeiro conceito que a gente tem que entender é o conceito de horizonte de carreira. Eu pensei nesse conceito, eu não li ele em vídeo nenhum, mas eu também não tenho certeza se alguém já falou isso antes de mim, tá? Eu pesquisei alguma coisinha e eu acho que é um conceito que eu inventei, mas hoje o número de ideias, né, é tão grande que eu não consigo ter certeza. O que é, para mim, na minha definição, o conceito de horizonte de carreira? É aonde você consegue pensar a sua vida, a parte profissional da sua vida, da onde você está. E ele muda de acordo com o momento onde você está. O que eu quero dizer? Olha para a sua janela. Onde está o horizonte? Agora sobe até o último andar do prédio mais alto da sua cidade. Onde está o horizonte agora? Agora desce num buraco. Onde está o horizonte agora? Então o horizonte depende muito do momento onde você está. Às vezes você consegue planejar o passo final. O passo final não, mas o passo que você consegue mais... Nossa, o passo não, porque o passo é o primeiro passo, né? Mas assim, você consegue planejar a sua carreira até um ponto máximo de, sei lá, 50 anos. Dependendo de onde você está, você fala, não, daqui 50 anos eu quero estar assim, assim, assim. E às vezes quando eu pergunto... Onde você quer estar daqui a um ano, você não consegue responder. E tudo bem. Se você só consegue planejar para daqui a 2 meses, tudo bem. Mas pelo menos planeje isso. Tá? Então o conceito de horizonte de carreira é onde é o máximo de tempo onde você se vê? Eu me vejo daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos, muita coisa vai acontecer. Então você pode ser mais ousada se você quiser. Você pode falar que você vai ser a melhor médica do mundo. Você pode falar que você vai estar em programas de TV. Você pode falar que você vai estar apresentando vários TED Talks, por exemplo. Você pode falar que você vai ter, sei lá, 10 livros publicados. Se é daqui a 50 anos. Agora, se é daqui a um ano, em um ano não acontece muita coisa. Então você pode falar, eu vou estar fora da minha empresa. Eu vou estar trabalhando, por exemplo, né, se você é auxiliar administrativa e quer ser médico, eu vou estar trabalhando num hospital, ou vou ter começado o meu cursinho para entrar numa faculdade de medicina. Enfim, você tem que só ajustar esse ponto máximo para a realidade. Daqui a um ano vai acontecer algumas coisas, daqui a 50 vão acontecer outras. Entende o que eu quero dizer? Então, esse conceito, né, de velocidade, que tem que ser rápido e tal, depende primeiro do horizonte, que é isso que eu expliquei agora, mas também depende do quão próximo você está do lugar onde você quer estar. Então, vamos usar um exemplo bobinho e nada a ver, que para você chegar na praia,
Ah, eu quero chegar na praia. Se você está numa cidade que é 100 quilômetros do litoral, você vai demorar 1 hora e pouquinho, né? Se tiver trânsito. Agora, se você está no meio do centro-oeste brasileiro e você quer chegar na praia, você vai demorar alguns dias. É muito mais. Por que eu quero dizer isso? Para uma pessoa virar médica, né? Vamos dar esse exemplo, ela pode ter só o ensino médio ou nem isso, e aí ela vai precisar estudar. Isso vai depender de várias coisas, vários privilégios, né? Vai depender de onde essa pessoa nasceu, quanto dinheiro ela tem, quais são as condições dela de só estudar. Nem todo mundo consegue só estudar para ser médico. Então essa pessoa vai ter que trabalhar em quantos empregos para pagar um cursinho para ir poder estudar para fazer um vestibular de medicina, que é um dos mais concorridos. Então depende muito do seu privilégio. Além disso, o quão próximo nesse momento você está da carreira médica? Você pode ser, por exemplo, você pode já ser uma enfermeira. E aí, não estou falando que é fácil, nada é fácil, mas você está bem mais próximo de uma pessoa que é hoje auxiliar administrativa. Se vocês duas estiverem pensando em ser médicas, essa pessoa que é auxiliar administrativo, cresceu num lugar que é socialmente frágil, cresceu sem dinheiro, e você é uma enfermeira que pode depender da ajuda dos pais, que tem o luxo, por exemplo, de parar de trabalhar ou trabalhar menos, você vai estar muito mais próxima de se tornar médica do que essa pessoa aqui atrás. Então a velocidade, o que eu estou querendo dizer? Não estou falando que só porque você é enfermeiro você é culpado. Não, ok. Só que você tem que entender isso. A velocidade que essa transição vai ocorrer depende muito de onde você está. Por isso que eu digo que você tem que ajustar suas expectativas com sua vontade, o seu esforço, mas também com a quantidade de privilégios que você tem. Se você tem pouco, você vai precisar se esforçar mais. Infelizmente, o mundo capitalista, você vai precisar ter ideias mais criativas para estudar, você vai precisar contar com um pouco mais de esperteza. Depende muito de onde você está, do desejo que você tem e do lugar que você está partindo, de privilégios e também profissionalmente. Se você quer transicionar de carreira para uma coisa muito distante, onde você vai precisar fazer faculdade, pós-graduação, doutorado, mestrado, etc, 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 você tem que entender que isso não vai acontecer muito rapidamente, mas tem que entender que vai acontecer. Depende um pouco de você querer também, de você entender o quanto tempo você vai levar. Você tem que entender, você tem que fazer essa estimativa. Então, para se tornar... Por que eu trouxe esse exemplo do médico? Né? Para se tornar uma médica, você precisa... Não é só... não é uma questão apenas de querer e ter vocação e de ter facilidade de estudar a saúde, etc. É também um tempo que você tem que cumprir. Uma médica, ela não faz 4 anos de faculdade e está pronta. Ela faz 4 anos de faculdade, ela se especializa mais 3, ela faz residência por mais não sei quantos. Então, um plano de vir a se tornar, transicionar para a carreira médica, é um plano que demora alguns anos, uns 10 anos para você começar a falar, agora sou médica e não tem dúvidas, não tem mais nada a fazer, eu já sou médica e posso seguir de médica para aí ter outros sonhos, né? Porque o horizonte de carreira também muda, né? A partir do momento que você vai transicionando, dando esses passos, você vai vendo mais longe, certo? A próxima coisa que a gente vai falar, ainda pensando em transição de carreira, é um conceito que a gente chama de pivotamento de carreira. Pivotar é um termo que vem do esporte, tá? Eu não sou uma pessoa muito ligada em esportes, mas pelo que eu sei, nasceu no basquete, tá? O que é? Quando você pivota, você pega a bola de um lado e com as suas pernas ainda na mesma posição, sem mudar a direção a posição ou a direção das pernas, você passa a bola para uma outra direção. Então, resumindo muito bem, é você mudar a direção
sem mudar a sua base. Esse conceito é muito interessante, pensando em carreira, porque ele significa que você não necessariamente você precisa mudar toda a sua vida em um pouco tempo, muito rapidamente, para você começar a transicionar de carreira. E não vamos parar de falar mudando, transicionar, que é uma coisa gradual. Então um dos passos que você pode ter é isso, mudar a sua direção de carreira sem precisar mudar a base. Então naquele exemplo lá do começo que é, né, de uma auxiliar administrativa para uma médica. Se você quer começar a ter o convívio de trabalhar com saúde, você pode ainda se tornar você ainda sendo auxiliar administrativa, você se torna auxiliar administrativa em um hospital. Você mudou a sua direção de carreira, você já começou a transicionar para a área da saúde e você não precisou mudar a sua base. Dependendo, isso já pode te ajudar. Você já está no convívio das médicas que você quer tanto se tornar. Ah, mas isso não é, eu ainda não sou médica, ainda não estou trabalhando com saúde. Mais ou menos, você está na área da saúde. O seu trabalho agora, vamos supor que você, né, como auxiliar administrativo, você se torne uma recepcionista em um hospital. Aquelas pessoas já estão lidando, por exemplo, com os doentes. Já estão lidando com o dia a dia do hospital, já sabem o que fazer numa emergência médica. A pessoa que chega com uma gripe, ela vai ter um tratamento diferente da pessoa que chega com um ataque do coração. E você vai saber como lidar com isso, porque você vai ter um treinamento lá dentro, os hospitais vão te dar um treinamento, etc. Então, essa primeira transição que você pode fazer é, por exemplo, uma transição de pivotamento. Você muda a direção, mas você permanece. Você não precisa fazer outra faculdade ainda. Provavelmente você vai precisar fazer. No exemplo que eu dei, 100% de certeza que você vai precisar fazer uma faculdade de medicina, especialização, etc, etc, etc. Tá? Outro conteúdo que a gente fala quando a gente fala de transição de carreira é o termo prototipagem de carreira. Esse termo, ele significa criar um protótipo. Um protótipo é o primeiro produto, né, um produto antes do produto final que você cria para você entender melhor o produto, para você testar, etc, etc. Quando a gente aplica no assunto carreira, é você criar um protótipo da carreira que você quer. Para você criar um protótipo, né, para você começar a trabalhar com aquilo, sem precisar de todo o trabalho final necessário, tem algumas restrições. Então, por exemplo, no exemplo que eu peguei agora, né, de auxiliar administrativa para médica, você não tem como trabalhar como médica, trabalhar efetivamente como médica, sem ter tudo que é necessário para trabalhar como médica. Tá? É diferente, por exemplo, se você é uma médica de plantão de hospital e você quer ir para trabalhar como médica de consultório próprio, de ter uma clínica própria da sua especialização. Isso você pode prototipar, você pode abrir uma clínica ou trabalhar na clínica de um amigo, ver como é, e aí, se você que realmente vê que você é boa nisso, você abre a sua própria ou pega mais horas na clínica do seu amigo, etc. Agora, se você está tão longe assim, o protótipo tem que ser diferente. Como a gente faz um protótipo quando a gente precisa de uma faculdade, precisa, etc. Bom, a gente vai fazer um protótipo menos efetivo, mas mesmo assim um protótipo. Você pode, por exemplo, entrevistar pessoas que trabalham com o que você quer. Então, por exemplo, a nossa amiga, né, auxiliar administrativa aqui, que quer se tornar médica. Essa pessoa, ela pode, por exemplo, conversar com as médicas. Então, até é bom, quando você vai conversar com pessoas assim, você já vai ter algumas outras reflexões de carreira que talvez você não tivesse tido no começo. Por exemplo, você quer trabalhar como médica? Tá, mas qual especialidade você quer? Então a gente trabalhar com cirurgia plástica, ou com dermatologia, ou com oncologia, né? O pessoal cuida de câncer, ou com cardiologia. São mundos diferentes, tá? Então você vai começar a pensar, tá, que médicos eu vou entrevistar?
Eu vou entrevistar um médico pediatra sendo que eu não gosto de criança? Não, ele vai ter um convívio com criança a todo momento. Eu quero ter esse convívio. Então, você, ao tentar criar o seu protótipo, seja um protótipo mais próximo, né? Uma médica de hospital para uma médica de clínica. Seja um protótipo mais longe, você vai começar a ter reflexões sobre essa transição que você quer fazer. Você realmente quer fazer essa transição? É realmente como você pensou no começo? Outra coisa, você vai trabalhar com, você vai entrevistar, por exemplo, né, a pessoa auxiliar administrativa, ela vai entrevistar que tipo de médicas? Ela vai entrevistar, além da especialização, vamos supor que ela queira, não, quero ser cardiologista, legal, trabalhar com o coração das pessoas. Você quer trabalhar com pessoas que trabalham com cirurgia cardíaca, pessoas que fazem consultas de cardiologia, com autores de livro de pesquisa sobre cardiologia. Você quer trabalhar pessoas que estão no plantão dos hospitais como cardiologistas. Todos esses são mundos diferentes. Todos esses. Você quer trabalhar com médicos administrativos, tem médicos na área administrativa também, o responsável pelo setor de cardiologia de um hospital. Então, que tipo de pessoa você quer entrevistar? Qual o tipo de profissional que você quer ser? Porque aí você cria um protótipo pelo menos um pouquinho mais acabado. Seja essa conversa, essa entrevista aí, seja o realmente trabalhar como teste em já no trabalho que você quer fazer, um protótipo de trabalho mesmo. Você vai começar a pensar para você criar o seu protótipo mais bem acabadinho possível. E aí, sabendo, tendo certeza que você quer isso, você segue. Ok? Bom, falando depois de falar de prototipagem, que é um assunto um pouquinho mais complexo, então você agora sabe melhor, você tem mais certeza, vamos chamar assim, do que você quer. Você agora tem que fazer um plano de transição de carreira. O plano de transição de carreira, ele tem que funcionar para você, tá? Coisas importantes. Eu tenho clientes que fizeram um plano que era uma lista de pontos que ele tinha que fazer. Então, mudar para o emprego tal, sair da minha empresa, fazer o tal curso, a tal faculdade, procurar emprego na área, ir para a área, crescer na área. Eu tive clientes que fizeram planos de assim 12 páginas no Word, que cada passo de carreira eles detalharam o como você... Uma ferramenta que a gente usa muito aqui, talvez eu faça um vídeo só sobre ela, é a ferramenta de metas SMART, tá? Que é, né, uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então eles fizeram cada passo de carreira dessas pessoas mais estruturadas, vamos chamar assim, eles fizeram uma SMART. Então, se eu conseguir fazer a faculdade em 4 anos, da especialização tal, daqui 2 anos, que é onde eu vou ter dinheiro para isso, tal. Então cada passo dependia um do outro e cada passo era muito bem estruturado. Então eu tive clientes que fizeram planos de carreira de 10, 12, 20 páginas, acho que foi o meu máximo aí. E tudo bem. O que um bom plano tem que ter é passos para você chegar da onde você está. Então, o primeiro passo, que é muito importante, né? O primeiro passo que você tem que tomar, os passos seguintes e o que tem que ter para cada um desses passos acontecer. Isso é o mínimo, vai para ter uma coisa minimamente estruturada. Outra coisa que tem que ter, que seria muito bom se tivesse, era um que a gente chama de planejamento de contingência, que é um planejamento para riscos. Então, algumas coisas podem dar errado. E algumas coisas que podem dar errado a gente já pensa, já naturalmente. Então, eu posso não conseguir passar na faculdade no ano que eu quero. Se acontecer isso, o que eu vou fazer? Aí você cria um plano. Aí eu vou fazer mais um ano de cursinho. Aí eu vou desistir. Tem planos que envolvem desistência. Aí eu vou fazer um cursinho melhor. Eu vou ter que dedicar mais tempo para o estudo. Você vai ter que fazer. Se acontecer isso, o plano é esse. E algumas coisas também, o plano tem que ser flexível. Ou seja, esse plano ele tem que entender que o mundo muda, você muda e talvez ele mesmo mude. Então ele tem que ser revisável, ele não pode ser escrito em pedra. Tá? Ele tem que, se você é uma pessoa mais estruturada, que vai escrever um monte, faz ele no editor de texto, no computador, que aí você pode apagar, escrever de volta.
Faz ele, se você gosta de escrever, faz ele a lápis, que aí você pode apagar e colocar outra coisa. Ou, se você realmente gosta de escrever, pensa que esse plano pode ir para o lixo a qualquer momento e você pode reescrever ele inteiro. Tem que ser flexível, tem que lidar com riscos. E, última coisa, ele tem que funcionar para você. Não adianta eu falar aqui quantas páginas tem que ter, quais itens tem que ter, o que você tem que pensar. Não. Ele tem que ter um plano, um primeiro passo, tem que lidar um pouco com os riscos e você tem que poder flexibilizar ele. É a única coisa. É isso que é um plano de mudança, um plano de transição de carreira. Certo? Pessoal, hoje então era isso que a gente vai falar, era isso que a gente tinha que falar, tá bom? A gente falou sobre transição estruturada de carreira, a gente falou o que é uma transição, por que ela, um plano estruturado, ele vai ser um pouco mais lento do que uma mudança que a vida traz para você. A gente falou um pouco de plano, o que tem que conter no plano, a gente falou de prototipagem de carreira, a gente falou de pivotamento de carreira. Então, se você gostou, dá um like no vídeo, dá um like no Instagram, não sei a plataforma que você está vendo. Se você não gostou, deixa um dislike. Se você gostou, deixa um like, né, tal. Ativa o sininho, etc, etc. Mas assim, se você não gostou também, deixa um dislike, me deixa um comentário. Se você gostou, deixa um comentário também, fico super feliz. Procurem fazer comentários de críticas estruturadas ou de pedidos de vídeo, tá bom? Em qualquer plataforma que você esteja vendo, eu vou ler com certeza, tá? Siga a gente nas redes sociais, se você gosta de podcast, tem aqui o endereço dos podcasts, no Spotify, no Anchor. Tem aqui também, ou qualquer plataforma de podcast, né? Tem também, sigam a gente no Instagram, no Facebook, eu tenho um Twitter também, não tem muitos seguidores, mas está lá também para eu seguir. E, de novo, muito obrigado pelo tempo que você investiu comigo. Eu fico muito feliz se você gostou do conteúdo, eu fico muito feliz de você ter visto esse conteúdo e até semana que vem.